83 da pauta. Há pedido de sustentação oral. Um minutinho só. Eu convido o doutor Rogério Silveira Lima, representando a Prefeitura Municipal de Tarumã, a tomar parte da tribuna. Eu cumprimento o doutor Rogério Silveira Lima e passo a fazer uma síntese do relatório. Bem, obrigado. É o item 73 da pauta, trata-se de um recurso ordinário interposto em 22/10/2012 pela Prefeitura Municipal de Tarumã, por seu prefeito municipal, senhor Jairo da Costa e Silva, contra a sentença que julgou irregulares a licitação na modalidade pregão e o contrato celebrado em 3 de julho de 2008. A sentença acolheu manifestação da chefia de assessoria técnica, pautando-se pela irregularidade do procedimento licitatório, notadamente em face da estipulação de data única para a visita técnica, que teria constrangido a participação de interessados hábeis para a contratação. Foram apresentadas razões recursais. Após análise das razões recursais, a assessoria técnica sob enfoque econômico-financeiro e também a chefia de ATJ opinaram pelo conhecimento e provimento do apelo. Divergindo a TJ sob aspecto jurídico e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo desprovimento do apelo. É uma síntese do relatório. Eu passo a palavra ao doutor Rogério pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Nobres conselheiros, relatora desse processo. É uma grande honra estar aqui nesse momento. Cumprimentar as demais pessoas, o prefeito municipal que se faz presente, o Jairo, obrigado pela sua presença, é uma honra. O recurso foi apresentado, e aí saiu a publicação da ordem do dia. Eu queria que constasse, aqui está saindo como responsável o prefeito à época, Jairo da Costa e Silva, e na verdade é o prefeito à época, é Oscar Gozzi. O Jairo era então vice-prefeito no exercício de 2008. Essa licitação, ela é oriunda do julgamento das contas de 2012, processo 2112, na qual saiu aqui, foi determinado esse apartado para analisar essa licitação, que deu origem ao processo 1430. Foram apontados pela SDJ, o SDG e pelo ATJ, 4 itens básicos aqui que foram cruciais para a desaprovação ou pela irregularidade da licitação, que são eles: o orçamento básico, a visita técnica, orçamento básico, ausência de publicidade em jornal de grande circulação e documentos de habilitação no tocante à certidão negativa. Ao primeiro item, visita técnica, por um equívoco, o município fez por constar no edital apenas um dia para visita técnica. Isso era prática comum, porque não tinha ainda qualquer entendimento desse tribunal no sentido. Foi, inclusive, um processo de 2008, julgado em 2010, o processo 22.598.026.6, julgado em 22/6, tomado como base para essa decisão. Não sei se é o único processo, mas nesse relatório consta que esse processo foi fundamental para essa decisão da questão de um dia, onde se passou o entendimento do tribunal para que se estendesse o prazo de visita para todo o período da publicação do edital. Então, aí, com isso, foi julgado em 2010, o processo foi aberto em 2008. Então, ainda não havia o julgamento desse processo. Consequentemente, não haveria essa orientação do tribunal. O município seguiu o que estava determinado na época. Eu entendo que não houve prejuízo algum ao processo licitatório, porque ainda houve a participação de 3 empresas. Na nossa região oeste do estado, não é muito comum a participação de muitas empresas nos processos licitatórios, inclusive de construção civil, que é nesse caso, principalmente nesse momento agora, quando se faz com recurso do governo do estado, do governo federal. Tá muitas licitações sendo julgadas desertas pela demora do repasse do governo federal para a conclusão das obras. Então, a gente está sofrendo muito lá no município, é um município pequeno, obras não tão grandes, então a gente está sofrendo muito. Com base nisso, entendo que não houve prejuízo e queria pedir à casa que julgasse pela regularidade desse item, para julgar regular a presente licitação, na questão da visita técnica. Se houve um erro, mas esse erro não trouxe dano algum ao erário. Em relação ao orçamento básico,
Esse sim foi um erro da administração, por não constar de onde saiu os custos elaborados na planilha para a feitura da licitação. Erroneamente, no entanto, foi juntado na manifestação anterior à decisão e também no recurso ordinário, a tabela SINAP, que trata dos orçamentos principalmente da União, onde demonstra que o município seguiu a tabela, no entanto, só expressamente não ficou constando no edital, nos custos do preço para a feitura do processo, que os preços foram retirados da tabela SINAP. No entanto, demonstrado no recurso ordinário que o município pagou abaixo do valor de mercado, comparando a tabela SINAP. Se você pegar o processo licitatório, onde consta os códigos, facilmente constatado que os códigos são da tabela SINAP. Então, realmente houve um erro formal de não constar na feitura dos preços pelo município, dos custos da obra, da tabela SINAP. Em relação à ausência de publicação em jornal de grande circulação, o município fez por publicar no Diário Oficial da União do Estado, como é de costume. Então, entendo também que isso não trouxe qualquer prejuízo, porque o diário ele circula nos 645 municípios do Estado e também nos demais estados da União, não trazendo qualquer prejuízo dessa forma para o erário, tanto que participaram 3 empresas do processo licitatório. Em relação ao quarto item, documentos de habilitação, constou no edital apenas a apresentação da regularidade fiscal, apenas com a certidão negativa de débitos. No entanto, um item chama atenção aqui, que a empresa vencedora, a Prefeitura não limitou a participação de quem tem a certidão positiva com efeito negativo. Tanto é que ficou demonstrado que a empresa vencedora do certame apresentou a certidão positiva com efeito negativo, aceita pela comissão de licitação e que se sagrou vencedora do processo. Então, não trazendo qualquer prejuízo para o erário em relação a esse item. Inclusive, o município atendeu a orientação do tribunal, dos agentes de fiscalização, e a partir daquele momento desse julgamento, hoje já sai que a certidão negativa e também com a positiva com efeito negativo para a prova de regularidade fiscal. Era isso, Excelência. Obrigado. Eu cumprimento e parabenizo o doutor Rogério Silveira Lima, e dadas suas considerações, eu vou retirar o processo de pauta com retorno ao gabinete para uma melhor análise. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, agora eu encerro.